Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, versículos de 1 ao 4. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Que Deus revele mais e mais do mistério de Deus, mistério do Pai, que é Cristo, que é o Filho revelado em cada um de nós. Que Deus revele mais e mais, sempre mais, de Cristo em mim, em nome de Jesus. Qual é o interesse de um pastor levantado pelo Espírito de Deus, um pastor chamado por Deus? Qual é o interesse dele pelo rebanho de Deus, pela igreja de Deus? Este texto está revelando esse interesse. Vemos aqui que o interesse de Paulo pelos colossenses, pelos laodicenses e por todos que são o rebanho de Deus, a igreja de Deus, não era o dinheiro deles, nem as coisas deles, nem torná-los importantes e reconhecidos na sociedade. O interesse dele era que eles tivessem a experiência de conhecerem a Cristo com real convicção e nítida compreensão, porque Cristo é o mistério do Pai revelado, agora revelado. E o mistério agora revelado, mistério de Deus, é Cristo, é o próprio Cristo. Eu trabalho para que vocês sejam enriquecidos do conhecimento de Cristo, é o que Paulo está dizendo. O meu pedido a Deus é para que vocês conheçam a Cristo e conheçam na experiência de vocês, conheçam a Cristo como tudo de vocês e nada mais além dele. A minha luta é intensa, tanto na pregação para vocês, como também na oração por vocês e por muitos outros. E tudo isso visa uma coisa só: a revelação do mistério de Deus, que é Cristo, que é Cristo. Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério está revelado. Cristo dentro de vocês, dentro de mim. Cristo em vós.
Aqui está o tudo de Deus para mim, o tudo de Deus para nós. A luta de Paulo, pregando, orando, era para que eles tivessem a preciosa experiência e conhecessem a Cristo revelado pelo Pai neles. Mas Cristo só pode ser revelado no interior daqueles que conhecem, que estão crucificados com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. A palavra de Deus afirma a minha crucificação com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Eu não posso crer por você. Eu não posso crer por você. Eu não posso crer pela minha mulher. Eu não posso crer pelos meus filhos. A fé é pessoal. A palavra de Deus afirma a minha crucificação com Cristo, a minha e a tua. Ela afirma. Eu posso crer na palavra, crer pela própria graça de Deus. Estou crucificado com Cristo. Na cruz de Cristo, a minha vida pecadora foi finalizada. Você crê? Eu creio que na cruz de Cristo a minha vida pecadora foi finalizada. Senão, não tem sentido morrer. Morrer para quê? Morrer para continuar no pecado? Se a nossa morte foi para o pecado, então a minha vida pecadora foi finalizada. A cruz de Cristo acabou comigo. Acabou comigo. Não vivo mais. Acabou-se a minha vida perversa, ímpia. Cristo entrou em mim com sua vida, seu viver e com sua identidade. Não tem mais lugar para mim. Não tem mais lugar para mim. Agora é Cristo quem vive em mim. Na cruz de Cristo eu fui reduzido a nada, a fim de Cristo ser o tudo de Deus revelado em mim. Quando Cristo veio a este mundo, irmãos, Ele não podia estar em nós. Quando Cristo veio a este mundo, Ele podia ser Deus conosco, entre nós, mas não Deus em nós. Antes de ser Deus em nós, Ele foi Deus com nós na cruz. Na cruz, Ele nos recebeu em si mesmo, em seu corpo, e morreu com todos nós. Com Ele nós morremos. Por isso que a palavra diz que com Ele nós morremos, porque Ele recebeu a todos em seu corpo lá na cruz. Que felicidade tremenda, irmãos, foi quando descobri que eu fui morto com Cristo. Felicidade tremenda quando descobri que eu fui morto com Cristo naquela cruz. Ele me recebeu nele, com Ele morri. Ele morreu comigo, com Ele eu morri. Felicidade, a minha, ficou maior ainda.
ficou maior ainda. Por quê? Porque agora Cristo vive em mim. Felicidade porque morri. Deus acabou comigo. A minha vida egoísta, desgraçada, perversa, perdida, diabólica, materialista, terrena, morreu. Mas agora Cristo é a minha vida. O interesse do apóstolo Paulo era esse, tanto para os colossenses, laodicenses, como também para todos aqueles que ele pregava e orava. Pregava para eles e orava por eles. Paulo procurou mostrar para eles que quando Cristo vive em uma pessoa, ele vive tudo que ele é. Você entendeu? Você está entendendo? Se Cristo vive em você, irmão, ele está vivendo tudo que ele é. Tudo. Cristo não vive parcialmente. Então, não me venha com conversa mole de que não dá, que é difícil, tá? A vida cristã. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E ele não vive parcialmente. Ele vive o tudo que ele é. Ele é Deus. E essa pessoa em quem Cristo vive não tem necessidade de algo mais. Não tem. Porque ela está perfeitamente satisfeita em Cristo. Cristo em mim significa que eu experimento a suficiência de Cristo. Você experimenta a suficiência de Cristo se Cristo está em você. Significa que eu não preciso de mais nada além de Cristo. Significa que eu não preciso de mais nada além dele. Em outras palavras, irmãos, nada falta ao relacionamento dos crentes com Deus, com Cristo. Nada. Crentes verdadeiros. Nada falta ao relacionamento de um crente com Cristo, com Deus. O que eu estou dizendo é que você não precisa de mais nada além de Cristo. O que eu estou dizendo aqui, espero que você entenda, é que você não precisa de mais nada além de Cristo. Quem tem Cristo vivendo em seu interior não precisa de mais nada na vida espiritual. Essa é a verdadeira evolução do cristão. Crescer. A minha evolução é crescer no conhecimento de Cristo revelado no meu interior. Esse é o verdadeiro crescimento do povo de Deus. A igreja pós-moderna é executiva. A igreja pós-moderna, ela é executiva. Executa grandes projetos. Sabe fazer. E até tenho a impressão que ela quer convidar Jesus para assistir o que ela é capaz de fazer. Veja aí, Jesus, o quanto nós sabemos fazer as coisas. Mas Cristo não tem essa posição. Ou Ele está em nós, vivendo o tudo que Ele é, ou nada feito. É Ele quem vive em nós. É Ele quem opera, é Ele quem realiza, é Ele quem faz, é Ele quem fala. Tudo é Ele. A nossa função é conhecer Cristo numa experiência íntima
com Ele, numa experiência de comunhão com Ele. Conhecer Cristo numa identidade perfeita. Eu nele, Ele em mim. O que Ele quer de nós? O que Ele quer de você? Você já perguntou para Ele mesmo? O que o Senhor quer de mim? O que Ele quer de nós? Ele quer viver em nós. Ele quer viver em nós. Viver em nós. Viver em nós, se revelando a nós para que possamos conhecê-lo. Só isso? Só isso. Você acha isso pouco? Você acha isso pouco? É o nosso chamamento. É o nosso chamamento. Fomos chamados para isso. 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados para quê? Para quê? Você foi chamado para quê? Deus lhe chamou para quê? Aí está dizendo: fomos chamados para a comunhão, para a intimidade, para a parceria, para estar junto, em uma relação de intimidade com Ele, com Jesus. A pregação tem que partir de uma experiência nossa com Cristo. Você sabia? Nossa pregação, o nosso falar de Cristo, da palavra, tem que partir de uma experiência nossa com Ele. Se você não tem experiência com Ele, fica difícil. Gálatas capítulo 1, versículo 15, especialmente a parte final, e versículo 16, o início. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. A pregação tem que partir de uma experiência nossa com Cristo. Foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, dentro de mim, para que eu o pregasse aos gentios. Você vê? Cristo revelado dentro de nós. Só então podemos pregá-lo aos gentios, a todo mundo. Foi do agrado do Pai, a vontade do Pai, revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse. Pregar um Jesus que está em mim, revelado em mim. Ele está em nós para que nós possamos pregá-lo, anunciá-lo. Vocês querem saber onde Cristo está? Vocês querem saber onde Cristo está? Eu posso dizer: Ele está em mim. Ele está em mim, aqui e agora, vivo, ressurreto, com todo o poder. Eu posso contar para vocês como Ele entrou em mim, para estar em mim, viver em mim, manifestar em mim a sua vida. E o assunto se resume assim: eu estou morto com Cristo, não vivo mais, Cristo vive em mim. Ele me atraiu a si na cruz, me identificou com Ele e me fez morrer com Ele, morrer no corpo dele para o pecado. Então morri, estou morto. Depois o Pai me ressuscitou,
juntamente com o seu Filho. Agora o Filho de Deus vive em mim, está revelado em mim. É o Evangelho que eu tenho para contar para as pessoas. Você entendeu? Eu tenho uma experiência com Ele, e é disso que eu vou contar para as pessoas. É a minha pregação, é o Evangelho. Penso que isso foi o que Paulo quis dizer quando disse: foi do agrado do Pai revelar seu Filho em mim para que o pregasse aos gentios. Ele está em mim para que eu possa pregá-lo. Irmãos, não somos meros portas-vozes de Cristo, mas Cristo é a minha realidade espiritual. A realidade espiritual, a realidade que é também a minha pregação. Você tem uma mangueira para regar o seu jardim. Ela é um instrumento pela qual você vai molhar o seu jardim. A mangueira vai fazer o trabalho de molhar todo o seu jardim. Mas quando termina, você tira a mangueira da torneira e guarda lá num canto. A mangueira vai ficar sem água. Ela foi apenas um instrumento ou uma ferramenta que você usou. Depois de usada, foi guardada num canto, até chegar o momento de ter que ser usada novamente. Não é assim que Deus age. Eu aprendi assim. Eu aprendi que era apenas um instrumento de Deus nas suas mãos. Não é assim que Deus age. Não somos mangueira. Não sou mangueira. Ele nos regenerou não para sermos meros instrumentos ou ferramentas em suas mãos, mas para sermos dispositivos, recipientes do seu Filho. Ele nos regenerou para revelar o seu Filho em nós. Ele em nós manifesta sua vida, sem pausa, sem desconectar. A mangueira está lá, guardada, sem água. Ela tinha água, estava conectada na mangueira. Você usou a mangueira, a mangueira estava conectada na torneira. Tinha água nela. Você usou, você tirou da torneira, desconectou, guardou lá. A mangueira não tem água nenhuma, está seca lá. Mas Cristo vive em mim, a vida dele está em mim, e ele vive em mim sem pausa. Sem pausa. Ele manifesta a sua vida em mim sem pausa, sem desconectar. Irmãos, a vida de Cristo em nós não é como internet que desconecta. Não é como internet que desconecta. O Evangelho visa não fazer trabalhadores, serviçais, servos e criados, mas trazer o Filho de Deus para estar dentro de nós e viver em nós uma vida de união com Ele, com seu Filho. União sem pausa. O que foi que Jesus disse no jardim, um pouco antes da sua morte na cruz? Você lembra? O que foi que Jesus disse no jardim, um pouco antes da sua morte? Ele disse uma frase que ficou famosa: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade.
vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Qual era a vontade do Pai que Jesus estava dizendo: seja feita a tua vontade? Ele nos identificou no seu Filho, fazendo-nos morrer com Cristo para o pecado, e o seu Filho revelado em nós a partir da nossa ressurreição juntamente com Ele. A vontade do Pai está nisso. A vontade do Pai nos identificar em seu Filho. Seu Filho morre, nós morremos com seu Filho para o pecado. Depois o Pai ressuscita o seu Filho pelo seu Espírito, e nós somos ressuscitados em seu Filho, e o Pai agora vem revelar o seu Filho em nós a partir da nossa ressurreição com Ele. Vontade do Pai, vontade do Pai. Foi do seu agrado, foi da sua vontade revelar seu Filho em nós, revelar o seu Filho em nós. Irmãos, Jesus morreu por esse propósito. Morrer por nós significa que Ele morreu para cumprir o seu propósito em nós. Ele morreu para nos fazer morrer com Ele, e ressuscitou para viver em nós. Nós precisamos focalizar bem este ponto, porque aqui está toda a riqueza de Deus revelada em nós, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. A riqueza da vida de Cristo em nós é a maior que existe. Eu li uma ilustração contada naquele livro O Supremo Propósito, já faz tempo, e era mais ou menos assim. Certa manhã, um pai foi à porta que dava para o fundo da casa chamar o seu filho pequeno para levá-lo com ele à cidade, um passeio. O pai tinha um propósito: levar o filho naquela manhã a um passeio com ele à cidade. Mas quando abriu a porta do fundo que dava para o jardim, o encontrou numa condição lamentável. Havia escorregado e caiu na lama e ficara todo enlameado, um porquinho. Assim, não estava em condições de sair com o pai. Bem, não seria um pouco de lama que anularia a vontade do pai, o propósito daquele pai, que era sair com o menino, ir com o menino à cidade, fazer um passeio. O propósito era levá-lo com ele, mas agora surgiu uma necessidade. Era necessário, o que era necessário? Era necessário um banho, ser limpo, trocar de roupa. O pai precisou fazer isso a fim de cumprir o seu propósito. Qual? Levá-lo com ele à cidade. Deus tem um propósito para o homem, para mim. O seu propósito vem antes da criação do homem. O homem foi criado por causa
do propósito de Deus, por causa da vontade soberana de Deus. Mas houve uma queda, a queda no pecado. Até mesmo essa queda estava prevista no propósito eterno de Deus. E não seria o pecado que anularia o propósito de Deus. Não seria o diabo com os seus anjos que anularia o propósito de Deus. Mas com o pecado surgiu também uma necessidade. A necessidade agora é a remoção do pecado. É preciso remover o pecado do homem e o homem do pecado, a fim de que a vontade do Pai se cumpra nesse homem. A vontade do Pai é o Filho em mim, mas Deus não vai revelar o seu Filho dentro de um pecador. O pecado faz separação. O pecado faz separação. Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aqui está dizendo que Deus não se mistura com o pecado, pois o pecado faz separação. Deus de um lado, o pecado do outro. Mas quando se fala em pecado, é preciso considerar quem comete o pecado, porque tem gente que acha que o pecado é uma entidade, vem de fora, entra em você, bagunça você e vai embora. Depois vem, entra de novo, conversa furada. O pecado habita em você. O pecado é uma natureza. A iniquidade é uma natureza que está no pecador, e o pecado é a produção dessa natureza que está no pecador. Então Deus não se mistura com o pecador. Se o pecado está em você, logo Deus não se mistura com você. Não adianta insistir. Não tente envolvê-lo na sua sujeira. Não tente envolvê-lo com a sua bagaceira. Ele não vai viver aí dentro desse famigerado ambiente de pecado. Não adianta. Mas o propósito dele é viver em cada um de nós. Por isso, ele nos fez morrer na cruz para o pecado. Nessa morte com Cristo foi removido de nós o pecado, a sujeira. Nós fomos tirados, libertos, tirados do pecado. E a partir da nossa ressurreição com Ele, Ele vem viver em nós, porque a casa agora está limpa, santa, é casa nova. Então Ele vem viver na nova criatura. Ele vem viver. Quando vocês receberam Cristo em vocês, vocês receberam tudo. Entenderam? Quando vocês receberam Cristo em vocês, vocês receberam tudo. Tudo de Deus. Mas vocês ainda vão crescer nesse tudo. Precisam crescer nesse tudo. Cristo é o tesouro do Pai em nós. Cristo é o tesouro
O que se faz com tesouro? Tesouro escondido, que ninguém sabe. O que se faz com tesouro? Você usufrui um tesouro. É para você gozar o tesouro. Temos que gozar dessa riqueza sem fim que está em nós. Temos que crescer no conhecimento desse tesouro. Quanto mais você conhece esse tesouro, mais dele gozará. Para que um tesouro, se não for para ser gozado? Para quê? Para que riqueza, meu irmão? Para que você quer dinheiro, coisa, se não for para você gozar delas? É para guardar lá? Para juntar? Quando você usa do seu tesouro terreno, ele fica diminuído no que você usou. Não é assim? Você tem riqueza, um tesouro terreno, você usa, então ele fica diminuído naquilo que você usou, que você tirou. Mas o tesouro da vida de Cristo, quanto mais usufrui, mais aumenta. Meu irmão, você está entendendo? É para você conhecer Cristo, e conhecer todo dia, toda hora, aqui, saindo daqui, voltando aqui, conhecer Cristo, usufruir de Cristo, gozar de Cristo, da palavra. Que o Espírito de Deus nos ensine a avaliar esta vida de Cristo dentro de nós. Que o Espírito Santo, por misericórdia, nos ajude a avaliar a grandeza, o valor da vida de Cristo dentro de nós. Colossenses 2, o versículo 4. Vamos voltar lá e ler o versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Depois que ele falou do tesouro que é Cristo em nós, depois que ele falou do mistério do Pai, que é Cristo em nós, depois que ele falou da suficiência de Cristo, que Cristo é suficiente para mim, aí ele fala isto aqui: falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Satanás tenta de todos os modos e de todos os jeitos nos distrair da suficiência de Cristo. Ele tenta nos roubar do tesouro, ou o tesouro de nós. Todo o empenho de Satanás é para que a suficiência de Cristo não seja conhecida das pessoas. E para isso, ele escala o seu time de falsos mestres. A luta de Satanás não é contra a igreja, é contra Cristo, e por causa de Cristo é contra a igreja. Onde Cristo não é a suficiência total, Satanás não vai contra, ele até ajuda a dar certo. Você sabia? Não tem a suficiência de Cristo, não crê na suficiência total de Cristo, mas crê em algo mais além de Cristo. Satanás não vai contra uma igreja assim, um grupo assim. Ele ajuda. Num grupo assim, ele é o irmão Satanás, ele é o irmão Satã,
O irmão Satã, ele ajuda a dar certo, porque o interesse dele é que Cristo esteja fora. Se Cristo estiver fora, se Cristo estiver à margem do sistema, então Satanás fica contente, ele ajuda a dar certo. Vamos que vamos. É assim que está a igreja pós-moderna. Falo dessa maneira para que ninguém vos engane, com argumentos interessantes, porém falsos. Prestou atenção? Na versão que eu estou usando aqui diz argumentos interessantes, porém falsos. Você viu? Argumentos interessantes, porém falsos. Porque o que é falso entra com argumentos interessantes. Fala bonito, fala coisas interessantes, mas tudo é falso. É conversa para enganar trouxa. Se não tem a morte com Cristo na cruz, se não tem a ressurreição juntamente com Cristo, se não tem a libertação real do pecado, se não tem Cristo vivendo em mim, a sua vida justa e santa, se Cristo não é o nosso tudo e nada mais além dele, é falso. Caia fora, ou manda cair fora. Pela graça de Deus, vamos descansar na suficiência de Cristo. Vamos conhecer Cristo e torná-lo conhecido através de nós, através da pregação e também da oração.